Pessoal, hoje eu vou apresentar um pouquinho do que a gente faz aqui na área de Data Science, né? O título da apresentação, né? O Bora Classificar, é uma expressão que a gente usa para muitas coisas, né? Bora vender, bora trabalhar, bora ganhar dinheiro, e hoje é o Bora Classificar. E eu começo com essa figurinha aqui, essa montagenzinha do Bart, escrevendo Data Science não é mágica, né? Data Science, né, inteligência artificial, são todas ferramentas criadas pela nossa habilidade cognitiva. E assim como nós humanos podemos tanto cometer erros, né, essas ferramentas não são infalíveis e também essas ferramentas elas têm todo um aparato, né, matemático, computacional para fazer com que elas possam funcionar, né? Não é óbvio, né? Vocês conhecem isso, não é um passe de mágica, né? Tem toda uma estrutura de lógica por trás disso, mas para muitas pessoas às vezes fica parecendo, né, que uma inteligência artificial ela funciona de forma incrível e que ela nunca vai errar, ou então que ela tem que resolver todos os problemas. E tudo isso é fruto de constante pesquisa, desenvolvimento, né? Todas essas ferramentas de analíticas levaram-se anos para chegar nesse pacote, né, que hoje nós temos variado de ferramentas para fazer data science, machine learning, inteligência artificial. E eu vou começar apresentando para vocês primeiro um pequeno meme, então é curtinho. Tá bom, tá bom. Eu e o Sócrates, né, mano? Aí eu falei, Sócrates, ele olhou pra mim e ele falou, olha só, Sócrates, eu descobri que a data science... Eu falei, meu Deus, como ele sabe que não sabe, meu Deus! Então, um meme curto, muitos conhecem ele, né? E a pergunta é, como ele sabe que não sabe? E quando, lá em agosto, quando eu estava conversando com o Daniel sobre essa questão do classificador, a primeira coisa que me veio à mente é como eu vou transformar um conteúdo que basicamente é feito por um analista humano, né, que é classificar, ler os extratos, em algo que não seja apenas uma lista enumerada de várias classificações, né? Nós não temos um banco de dados com bilhões de expressões para classificar, né? Nós temos algumas expressões e o sistema ele tem que compreender essas expressões e, a partir delas, gerar um processo de classificação. É como eu dizer a palavra correr e a palavra correndo, né? Para nós, as duas palavras estão muito bem relacionadas, e um sistema, para fazer uma classificação como a que nós precisamos, ele precisa compreender justamente esse tipo de relacionamento. Então, são palavras semelhantes, não são idênticas, não é a mesma palavra, mas elas são semelhantes e têm significados semelhantes. E a pergunta é, como que eu vou passar, né, essa habilidade cognitiva para um processo executado em uma máquina? Então, para essa apresentação, em vez de um sumário, eu tracei 3 perguntas que, ao longo da apresentação, vou procurar respondê-las e que, ao respondê-las, eu posso contemplar, né, o que a gente precisa e o que a gente quer com esse processo de classificação. A primeira delas é qual a semelhança entre DNA e o extrato bancário. Muitos devem pensar assim, nossa, agora o Voga ficou totalmente maluco, né? Ele está misturando biologia e extrato bancário. Mais adiante eu vou mostrar por que dessa pergunta. A segunda é por que o meme do Aristóteles está aqui nessa apresentação. E a terceira é por que devemos classificar os extratos. Então, com essas 3 perguntas e mais adiante, com essas 3 respostas, nós poderemos ver como o classificador funciona, como ele trabalha e por que a gente utiliza esse classificador e quais são as vantagens dele. Primeira coisa que eu vou mostrar é como uma empresa, né, no caso, para nós aqui, um extrato, um CNPJ que está descrito em um extrato, como que ele se relaciona com outros entes, né, com outras espécies que estão no mercado. Primeira coisa, um CNPJ ele contém sócios, né, isso forma o quadro societário. Em segundo lugar, nós temos deixa eu ativar o meu mouse, fica mais fácil de apresentar. Nós temos um grupo estendido, que corresponde a empresas que têm sócio em comum com a empresa que nós estamos analisando, e
um terceiro grupo é o sócio do grupo estendido, né? É um sócio que ele não faz parte do quadro societário da nossa empresa X, mas ele está relacionado, né, com uma empresa que contém um sócio em comum. E, por fim, a gente tem o mercado, né, que, por meio do extrato bancário, essa empresa ela está em contato com bancos, pessoas físicas, né, ela compra dessas pessoas, vende para essas pessoas, CNPJs que prestam serviços, CNPJs que fornecem insumos, né, empresas que vão fornecer insumos. Isso aqui, claro que tem outros itens, né, eu estou chamando de mercado. Então, daqui virão as receitas, despesas, custos, né, que a empresa tem, e aqui, marcado, né, com muita ênfase, uma série de relacionamentos que nós podemos ver no extrato financeiro de uma empresa, né, e que são importantes, principalmente para a nossa questão de análise de crédito. Então, agora que a gente tem uma ideia de como que uma empresa, né, interage com outros dentro do extrato financeiro, do seu extrato bancário, nós vamos ver como esse extrato pode ser analisado. E a primeira coisa é, o que vem nesse extrato? Para nós aqui na 55, né, temos a famosa tabela Statement, que lista o extrato de todos os nossos clientes, e esse extrato contém uma identificação da transação, aqui nesses três linhas, né, do extrato, nós temos o ID da transação e o check num, temos o valor da transação, que pode ser positivo ou negativo, está aqui, e nesse caso, dentro da nossa base, ele é marcado como uma transação registrada em centavos. A descrição da transação, então vem um texto, né, que é fornecido pelo agente bancário. Então esse texto fala o que é essa transação, né, é uma descrição literal. Alguns são apenas siglas, outros vêm com textos, alguns mais longos, outros menores. Alguns contêm informações, tipo CNPJ, ou nome de pessoas, né, quando são transações com pessoas físicas, e a data. Então, isso é o que nós temos, né? A tabela Statement, ela tem milhões de linhas de extratos de todos os clientes, e é com essas informações que nós vamos trabalhar e dizer, né, ao ler uma descrição, falar de qual categoria essa descrição, né, essa transação se refere. Ela é uma despesa, ela é uma receita, ela é um imposto ou alguma outra classe de interesse. Então, para construir esse sistema... Opa, desculpa interromper, só reforçando aqui para o pessoal, a principal aplicação do classificador de extrato bancário, a gente tem duas, na verdade. A principal é para calcular o risco, e hoje em dia a gente já está, a partir dessa semana, a gente está calculando o risco a partir do extrato bancário, que foi classificado pelo Voga, e aí o Thiago fez um modelo bem legal, que agora está discriminando muito bem qual é o risco do cliente pagar ou não. Essa é a primeira aplicação que a gente já está utilizando, que a gente calcula o risco baseado no extrato bancário e combina com o risco do Serasa. E aqui é assim, o primeiro modelo de machine learning desenvolvido cientificamente mesmo, que a gente está usando, né, que é o extrato bancário, que é uma informação de texto, que vem um texto junto com o número, e a gente está transformando em informação. A segunda aplicação importante, que aí a Voga está fazendo, é para prever o faturamento do cliente nos próximos meses. E aí a gente só consegue se a gente consegue entender, dentre o que está no extrato, o que é realmente faturamento. Então, estou reforçando para ver que é muito importante esse trabalho para a gente precificar o cliente, tanto numa taxa de juros, e conseguir prever o limite, quanto que ele vai faturar nos próximos meses. Pode seguir, Voga. Tá, joia. Valeu, Daniel. Então, para construir esse classificador, né, eu procurei um conjunto de ferramentas que deixasse ele com um comportamento, como vou dizer, mais orgânico possível, né? Não como uma ferramenta engessada, né, que classifica uma única vez e é daquele jeito e pronto, mas como uma ferramenta que possa ser dinâmica, que ela possa mudar com o tempo, se for necessário, que ela possa compreender novas classes, e que essa inclusão de novas classes ou alteração, que ela possa ser fácil, e, além disso, que quando um analista, né, acrescentar uma nova classe, que o sistema possa extrapolar o conhecimento desse analista para que a pessoa não precise ficar lá remarcando, né, uma sequência de extratos.
ele marca alguns, o sistema aprende com essas marcações, extrapola o conhecimento, e então você tem um ganho exponencial. Então, o analista marca 10 novas transações que eram desconhecidas pelo sistema, o sistema compreende aquele padrão e ele consegue reclassificar outras 500 com essa aprendizagem. Então, basicamente, eu coloquei aqui uma fotinha do Boltzmann, que vou utilizar, né, máquina de aprendizagem de Boltzmann, uma representação de uma árvore de decisão, aqui parecendo uma árvorezinha de LED, bem bonitinha. Aqui um logo representando o processo de leitura desse extrato, né? Não basta apenas ler os caracteres, né? O sistema tem que ter a habilidade de compreender que uma sequência de caracteres ela é semelhante à outra. E aqui, né, os analistas, que eles vão fornecer a base de conhecimento para que o algoritmo possa compreender todo esse conteúdo. Esses analistas, no início, é um trabalho muito focado na aprendizagem desses analistas, e com o tempo eles vão ficando, são menos necessários, já que o sistema acaba aprendendo com as experiências passadas. Então, utilizando esses 4 recursos... Vamos só complementando aqui você. Aí também, dentro do Open Bank, vai ajudar muito esse modelo. Que no Open Bank a gente já tem 17 bancos que estão cadastrados, que aí a gente vai conseguir classificar os extratos de clientes que não são nossos clientes, mas que a gente consegue pegar com o Open Bank. E aí, saindo fora desses bancos, a gente consegue também atualizar o classificador para pegar diferentes bancos. Então, agora com o Open Bank, esse modelo vai ser cada vez mais importante. Uhum. Continuando aqui, então, todas essas 4 ferramentas, né, geram esse fluxograma, que nós temos uma seção que é descrita como regras heurísticas, são algumas regras que incluem algumas transações que devem ser marcadas de forma bem específica. Eu vou mostrar mais à frente o porquê dessas regras e como elas funcionam. Aqui tem a participação dos nossos analistas, né? É o início dos processos, que envolve um extrato classificado manualmente, né? Alguns extratos. No caso, hoje nós já temos 17 bancos classificados, e como o Daniel falou, quando chegar o Open Bank, nós teremos um ganho alto de performance, porque todos os extratos serão padronizados. Então, isso facilita para o classificador, facilita para o processo de aprendizagem, e o classificador, né, como a gente já tem o treinamento de outros bancos, ele vai agregar, né, mais velocidade para ele. Ou seja, utilizando esse analista, eu defini o que a gente está chamando de comitê, né, ou seja, o analista humano define uma grade de extratos classificados, isso é registrado no banco de dados, e utilizando esse banco de dados pré-classificado, a gente passa por um processo de reconhecimento de padrão linguístico, depois um agrupamento desses padrões, isso irá gerar uma árvore de decisão, de novo, a árvore é registrada no banco de dados, e então a máquina probabilística de Boltzmann segue utilizando essa árvore de decisão, cria distribuições de probabilidade. Aqui, né, há uma junção de tarefas, né, a regra heurística, tanto a regra quanto a máquina de Boltzmann, elas geram o mesmo tipo de saída. Por fim, um classificador estatístico, né, ele vai agrupar transações, calcular médias, ele vai definir padrões de recorrência, sazonalidade, e nós temos a última tabela, que é o banco de classificação, que é basicamente uma tabela equivalente à tabela statement, com o mesmo padrão de identificação das transações, mas que contém os dados do extrato classificado. A partir de agora, né, eu vou destrinchar itens desses blocos, né, para que vocês possam compreender como que isso foi construído. Então, primeira coisa, né, aquela primeira pergunta que eu fiz, qual que é a semelhança entre DNA e extrato bancário? Lendo aqui, né, os dois são cadeias de caracteres, são sequências de caracteres que formam uma informação, e são sequências semelhantes que codificam informações semelhantes. Aí vocês podem dizer, mas isso é muito vago, né? Assim, o DNA é isso, o extrato é isso, e todo mundo sabe. A questão não é a comparação apenas de estrutura. Aproximadamente no meados da década de 90, quando começou o projeto Genoma,
surgiu uma nova área de pesquisa e, na época, ficou denominada como biologia computacional. Hoje eu classificaria ela como data science da biologia, porque é exatamente o que eles fazem, é o que nós fazemos aqui, não tem diferença nenhuma, são as mesmas ferramentas, mas nessa época eles desenvolveram um aparato matemático que era como encontrar padrões de símbolos dentro de sequências de DNA. São sequências muito grandes, enormes, né? Chega a gigas de dados, isso em arquivo ASCII, e você tem que encontrar lá dentro padrões que vão mostrar que são genes, o que são mutações, e posteriormente esses algoritmos eles foram usados para outros recursos, como corretores ortográficos, processo de tradução, encontrar padrões em textos, jornais, e por aí vai. E, da mesma forma, nós vamos usar um desses algoritmos para fazer essas comparações. Então, a mesma ferramenta que foi usada foi desenvolvida na época do projeto Genoma, nós vamos usá-lo como a ferramenta que vai dizer, né, qual que é o padrão linguístico, né? Ele vai afirmar aquela questão que eu falei, né? Qual a semelhança entre a palavra correr e correndo, por exemplo. Então, para comparar, né, aqui um exemplozinho que estava na própria literatura que eu consultei, a gente quer comparar a palavra médico e a palavra biomedicina. Então, para isso, existe um processo que é uma matriz, chamada matriz de Levenshtein, acho que eu li certo, e essa matriz, né, ela gera uma sequência de pontuação, e o processo que eu tenho que fazer para encontrar essa comparação é simplesmente seguir a rota de pontos que me dê o maior valor de pontos possíveis. Parece até um pouco com um joguinho. Na verdade, é como se fosse percorrer um labirinto. Então, toda vez que eu viro numa esquina, se eu tenho um acréscimo de pontuação, eu sigo nessa esquina, nessa virada. Se eu não tenho, eu continuo em linha reta. Então, aqui a palavra médico, né, na coluna, e a palavra biomedicina. Ao percorrer os números marcados em vermelho, eu chego à comparação perfeita gerada pelo algoritmo. Então, M, E, D e C estão totalmente alinhados, enquanto que a letra O e, no caso, né, ou I ou A, não estão alinhados com ela. Isso aqui, né, normalmente é feita uma comparação utilizando a métrica, né, para medir a eficiência, utiliza a menor palavra, e aqui nós temos uma semelhança de 83%. Então, é dessa forma que o nosso algoritmo vai ler outras linhas do extrato, marcá-las e falar quem é semelhante a quem, ou seja, qual transação é parecida com uma outra transação. Então, de posse dessa semelhança, né, desse valor, que sempre será algo entre 0 e 1, a gente pode agora passar para o classificador autônomo de Boltzmann. E para explicá-lo, eu vou utilizar um exemplozinho que foi montado já há algum tempo, acho que eu já mostrei isso aqui tanto para o meu time quanto para o Baru ano passado, e a pergunta é o seguinte: está aqui o Voga e eu comprei alguns itens, e a pergunta é, o que eu comprei? Então, eu fui em 3 estabelecimentos. Em um, eu comprei um item, e esse estabelecimento se chama A55. O segunda compra, eu fui até um estabelecimento que chama Baiano, e a terceira, eu fui no apoio atacadista. Isso tudo, né, eu paguei com o meu cartão, vai aparecer no meu extrato, então lá no meu extrato eu terei 3 despesas. E a pergunta é, o que eu comprei tendo posse apenas que eu fui na 55, que eu fui no Baiano ou que eu fui no apoio atacadista? O que eu faço? Isso tudo gera um extrato, esse extrato vai gerar a mesma sequência que nós temos lá, né, nome ou descrição, CNPJ, data e valor, e de posse desse extrato, né, ou seja, posteriormente eu fui até a 55, registrei minha conta bancária, coloquei minha conta lá como se fosse um cliente ou uma empresa, a 55 leu esse extrato e obteve as informações dele. Daqui em diante, a pergunta é, como eu sei e como eu não sei? E é aí que entra a parte do classificador de Boltzmann. Nesse caso, nós vamos utilizar o conceito de entropia, né, e foi um conceito gerado pelo Gauss, a 1880 ou 1820, por aí, algo próximo dessas duas datas, que eu não me recordo direito. Nessa época, ele fez essas medidas, né, ele definiu essa grandeza chamada entropia,
para sistemas físicos, né? Ele analisava máquinas, na verdade, especificamente, né, câmaras de combustão, e ele começou a calcular essa propriedade que foi logo associada, principalmente pelo Boltzmann, como uma característica do grau de desordem do sistema. Eu imagino que, na época, nenhum dos dois tivesse ideia de que esse conceito de entropia seria tão amplo. Hoje nós usamos entropia na informática, na transmissão de dados em linhas de dados, de transmissões, né? O próprio telégrafo usou o conceito de entropia para conseguir transmitir os dados, para fazer essa leitura. A entropia, né? A cosmologia usa a entropia, né? O próprio conceito de tempo passa pelo conceito de entropia. E uma representação, né, aqui do lado, nesse gráfico, né, binário, em que a gente tem um processo que só tem duas possibilidades, né? Ou o evento A acontece ou o evento B acontece. E quando você olha a probabilidade dos dois, né, já que só tem as duas possibilidades, a soma dos dois sempre será 1, mas quando eu tenho, no caso aqui, a probabilidade do evento 1, né, quando eu tenho um evento 1 que não acontece com toda certeza, ou seja, só o evento 2 aconteceu, eu tenho total certeza, ou seja, um processo determinístico, de que apenas o evento 2 aconteceu. E na ponta oposta, né, quando apenas o evento 1 tem probabilidade máxima, só ele acontece e, novamente, eu tenho um evento determinístico. A ponta contrária disso, né, é o alto da minha curva, onde eu tenho entropia igual a 1 e onde os eventos podem ocorrer com a mesma probabilidade. Nesse caso aqui, 0,5. Ou seja, entre jogar uma moeda para o alto e escolher um dos eventos, eu tenho a mesma probabilidade, o mesmo comportamento. A nossa intenção é que, ao executar essa análise, né, calcular a entropia para os nossos processos de classificação, a gente tenha sempre uma entropia menor do que 1. Ao ocorrer uma entropia menor que 1, nós temos algum grau de certeza nesse processo de decisão. Se chegar numa entropia com partes iguais, né, sempre o mesmo valor, para todas as classes que são escolhidas, a gente tem um processo que não consegue classificar porque não é possível, né? Todo mundo é igualmente provável. Então, essa é o nosso processo, né? A entropia é a ferramenta matemática que nós vamos usar para escolher e para decidir. Então, quanto maior a entropia, pior é a minha decisão, e no caso a minha classificação fica mais, vamos dizer, fraca, né? Eu não tenho tanta certeza dela, e quanto menor a entropia, mais certeza eu tenho daquele evento. Continuando agora para aquela pergunta, né? O que o Voga comprou? Então, usando o conceito de entropia, agora eu vou ler o extrato, vou ordenar todos aqueles termos do extrato em uma árvore de decisão, que eu vou mostrar a seguir como que ela funciona. A gente calcula a distribuição seguindo o cálculo de Boltzmann, e não é uma distribuição só por quantidade, ela é ponderada pelo capital que está descrito em cada transação. E, ao final desse cálculo de probabilidade, nós fazemos o cálculo da entropia para cada uma das classes. Vamos gerar um vetor, né, de entropia e probabilidade. Esse vetor é ordenado, e para cada uma das classes, né, que foram encontradas em cada item que eu comprei, eu vou escolher aquela que tenha menor entropia e provavelmente ela também terá maior probabilidade. Então, no caso, a minha compra, né, que está registrada no meu extrato como A55, eu adquiri serviços de escritório e apoio administrativo para empresas, é o que a 55 faz, de acordo com a Receita Federal, está lá registrado, né, no Banco da Receita. No Baiano, eu comprei um alimento, então, e veja que aqui eu tenho uma entropia bem pequena, então eu tenho uma garantia que essa decisão é bem assertiva. No Baiano, eu tenho uma entropia menor, né, ela chegou a 0, ou seja, eu tenho total certeza de que eu comprei um alimento nesse Baiano. Lá eu comprei, para que vocês conheçam, eu comprei laranja lá. Se o Barruan estiver aí, ele vai entender o porquê da laranja. E no apoio atacadista, é um comércio varejista, então eu posso ter comprado um alimento, posso ter comprado um produto de limpeza, algum item relacionado basicamente a um supermercado. Aqui vejo que eu tenho uma entropia um pouquinho maior e uma probabilidade que é um pouco menor. Então, essa é a ferramenta que nós vamos usar para classificar. Aqui nesse exemplo, né, eu utilizei o KNAI das empresas, né, só um exemplo, mas no nosso caso, a nossa probabilidade vai ser marcada de acordo com
a descrição que vem no nosso extrato. Continuando, agora vamos passar para a nossa árvore de decisão. Como que ela é montada, né? Como eu ordeno todos aqueles dados para gerar um processo de decisão. Primeira coisa, nós separamos a árvore de decisão por banco. Então, cada agente bancário tem a sua árvore de decisão criada. Foi feita dessa forma porque algumas descrições elas podem ter compreendimento, elas podem ser dúbias, né? O que é pagamento de fornecedor no Santander pode ser uma despesa, mas pagamento de fornecedor no Bradesco é uma receita, né? Alguns bancos usam termos muito semelhantes e que, em alguns casos, são controversos. Então, a gente separou, né, uma árvore para cada agente bancário. Então, hoje nós temos 17 árvores de decisão, e para cada dessas árvores, né, nós temos 2 ramos principais. Primeiro, tudo que é entrada, que é o nosso positivo, e tudo que é saída, que é o nosso negativo. Do lado positivo, vamos agregar todos os termos que foram registrados como entradas. Então, nós temos TED, mesmo titular, titular diferente, contrato, crédito. E, ao final dessa árvore, né, cada nó que tem aqui nessa árvore, no final dele, a gente gera um processo de decisão. Então, mesmo titular, eu tenho uma transação de mesmo titularidade, e esse maisinho aqui está indicando que ela é uma entrada. Titular diferente, eu tenho uma receita. Contrato, empréstimo e crédito, eu tenho um empréstimo. Do lado oposto, né, tudo que foi saída, eu tenho imposto, empréstimo de novo, vejam que aqui faltou um acentinho, mas veja que é a mesma palavra, pagamento, outro empréstimo, TED, parcela. E, ao final dessa cadeia, eu tenho imposto, eu tenho transação de mesma titularidade, só que tirando o dinheiro da conta, eu tenho uma despesa e eu tenho um pagamento de empréstimo. Hoje, todas as nossas árvores de decisão somam um total de 10.856 nós. Então, isso aqui é só uma pequena amostra, né, uma agulhinha dentro da árvore que nós temos. E, com o tempo, esses nós eles vão aumentando. Alguns podem deixar de ter funcionalidade, né, se eles começarem a ter um processo de decisão que dificulta, né, a decisão, tipo um nó, por exemplo, a preposição de, né, é algo que não agrega muito valor. Você tem transações de entrada e saída que tem a mesma coisa, tem o mesmo termo. Então, esses nós que não agregam significado do processo de decisão, eles são eliminados, enquanto que outros nós que agregam decisão, ou seja, que fazem com que a minha entropia reduza no processo de classificação, eles são criados com o tempo. Então, à medida que a árvore for ganhando conhecimento, a quantidade de nós vai sendo alterada. E aí eu volto, então, para o nosso esquema lá do início. Agora nós contemplamos todas as etapas, né? E a única coisa que eu não cheguei a colocar aqui é o nosso classificador estatístico, que ele faz contas, operações simples, né? Média, desvio, contagem de transações. Então, não é necessário, né, fazer essa explicação toda. Continuando, então, com o nosso classificador, então, agora nós já temos todas as ferramentas para gerar um banco de extratos classificados, que será o equivalente à nossa tabela statement. E aqui nós temos todas as classes que estão em atividade hoje, né, que estão presentes no banco. Classes que representam entradas, você tem receitas, resgate de investimento, empréstimo, algo muito relevante para nós. Algumas que representam saídas, tipo estorno, multas, taxas. Aqui nós temos outra também muito relevante, né, que é o pagamento de empréstimo. Algumas classes que estão relacionadas às transações do CNPJ, que está sendo analisado com outros CNPJs que relacionam com ele, né, mesma titularidade, transação com quadro societário, e algumas outras, né, saque em dinheiro, depósito em dinheiro, cheques sem fundo. Estas são as classes que o nosso classificador trabalha atualmente. Por que eu estou falando que elas trabalham com essas classes atualmente? Porque elas podem mudar. Algumas classes, logo no início, elas não existiam. Por exemplo, o saque em dinheiro e o depósito em dinheiro. No início, elas eram classificadas como receita e despesa. Mas, posteriormente, quando o Tiago estava trabalhando com o modelo financeiro, havia a necessidade de criar essa classe, porque o modelo iria consumir especificamente esses dados, além de retirar de dentro da classe receita algumas transações que
estavam classificadas como, que passaram a ser classificadas como saque em dinheiro. Então, impacta, né, ambos os lados, né? Uma classe perde transações, porque elas foram colocadas aqui de forma, vamos dizer, não vou dizer incorreta, né? Na época era correta, mas agora está defasado, e passaram a ser classificados numa nova classe. E quais são as informações que são geradas por esse classificador? Primeiro, nós temos o próprio extrato classificado, né? Ele por si já é uma informação relevante para nós. Depois nós temos as transações que relacionam o CNPJ, que nós estamos analisando, com entes, né, que se relacionam com ele, como sócios, grupo estendido, sócios do grupo estendido. O classificador gera análises que marcam as transações como transação com recorrência e qual a sazonalidade que elas acontecem. Então, aqui eu ainda marquei, né? Podem ter transações que, por exemplo, despesas que são feitas semanalmente. Toda semana aquela despesa é realizada. Então, quando é menor que mês, que a transação, né, é paga em menos de um mês, mais de uma vez, então o nosso índice de recorrência ele é maior que 1. Quando ela é executada mais de um mês, tipo a cada 2 meses é feito um pagamento, por exemplo, a nossa recorrência fica menor que 1. Além disso, o classificador, né, como ele padroniza todos os extratos, ele ainda consegue marcar operações de empréstimo e consegue gerar alertas sobre despesas, né, que tem algum padrão, vamos dizer assim, atípico. Por exemplo, todas as despesas marcadas como saída, e de repente, tipo, tudo é uma saída de 5 mil, 3 mil, 4 mil, e de repente no extrato tem lá uma transação de saída de 300 mil. Então ele consegue marcar quais são essas transações, e isso irá auxiliar, né, a mesa a ver qual é a natureza daquela transação, por que existiu uma transação tão diferente dentro do extrato. Isso, né, gera um registro de alerta que a gente pode analisar posteriormente. E qual que é a evolução desse processo, né? O classificador ele está crescendo, ele está prosperando no seu potencial de classificação. Então, no início, basicamente, né, era uma mão humana que estava modelando, criando as classes que seriam executadas, e está aqui o nosso classificador com a mão menorzinha que está aprendendo. Ou seja, no futuro, o nosso classificador, não vou dizer que ele será uma ferramenta a 4 mãos, né? Serão 2 mãos e 2 bytes. Então, uma parte humana que vai agregar conhecimento quando ele não tiver capacidade de classificar, e uma outra parte computacional e automatizada que irá agregar esse conhecimento e gerar classificações das quais a parte humana não houve a necessidade que ela interagisse com ele para gerar aqueles dados. Isso tudo, né, para mostrar como ele evolui de forma orgânica. Logo no início, nós tínhamos, por exemplo, as classes multa, mora e juros. Essas classes foram agrupadas apenas na classe multa. Posteriormente, antes nós tínhamos a classe transação de mesma titularidade. Ela foi desdobrada em transações positivas, quando é entrada no extrato, e transações negativas. Classe cheque, né? Antes elas eram classificadas como receita e despesa, houve uma alteração, então agora nós temos o cheque, pagamentos recebidos em cheque e pagamentos executados em cheque, né? Quando a empresa paga com cheque. Temos também a classe dinheiro. Então, antes era receita e despesa, e ela passou a ser depósito e saque. Então, essas mudanças, né, fazem com que o classificador tenha um comportamento dinâmico. Então, assim como a nossa linguagem, conceitos vão sendo alterados com o tempo, então o classificador, de acordo com a nossa necessidade e para gerar uma classificação mais precisa, né, essas classes vão sendo alteradas, podem ser modificadas, renomeadas, e todos os dias esse classificador passa por um processo de aprendizagem para assimilar esses novos dados e reclassificar o que for necessário. Tem ainda, né, um último, que foi a classe saldo, para que ela não fosse enquadrada em um fluxo nem de entrada, nem de saída, né? Tudo que foi saldo, por incrível que pareça, existem os termos mais variados para se descrever saldo, então todos eles foram classificados e agrupados numa única classe.
E tudo isso, né, gera um processo de aprendizagem constante. Isso aqui é a quantidade de extratos que eram classificados em 15/10, a maior parte deles tinha uma eficiência, né, uma parte deles tinha uma eficiência aí de 96%, outros com 80% do extrato classificado, e tinha alguns extratos que eram totalmente desconhecidos, né, normalmente eram extratos que continham muitas siglas de pagamentos, siglas de impostos, que eram desconhecidos. Com o tempo, à medida que a gente foi acrescentando algumas classificações, né, essa fração de extratos que era desconhecida, ela foi sendo reduzida e maximizada a quantidade de extratos com alto teor de transações classificadas. Esse aqui é o de 4/11. Hoje, aqui, né, em 15/10, o nosso índice de classificação estava em torno de 85%. Hoje, ele está em torno de 91%. A minha meta é que até o final de novembro ele consiga chegar em 98% de todo o extrato totalmente classificado. Esse é o meu objetivo até o fim de novembro. Continuando agora, então eu vou mostrar, né, após criar toda essa ferramenta, todos esses aparatos, né, como que a gente vai utilizar, para que eles servem. Né? Primeiro, nós temos agora um extrato classificado e segmentado. Nós podemos identificar transações recorrentes, né? É um termo muito presente dentro do nosso dia a dia aqui na 55. Nós precisamos sempre analisar se a receita desse cliente, né, se ela é estável, se ela está crescendo, se elas sempre estão sendo geradas transações que agregam valor à empresa. Nós temos um sistema de alerta de risco para a mesa de crédito, e todo esse aparato, né, de classificação, ele é útil para fazer o processo de otimização dos modelos, né, o score de precificação. Hoje, o novo score financeiro ele já usa o classificador, os dados do classificador, e nós já estamos construindo um processo de previsão de fluxo de caixa, que será consumido pela plataforma. Pense que, quando você fala assim, nós queremos prever, por exemplo, a receita de uma empresa, né, as entradas dela. Quando você olha o pacote inteiro, né, vamos prever e misturar tudo, né, você tem resgate de investimento, você tem receita, você tem transações, né, tem sócios que ficam injetando dinheiro na empresa, e você tenta prever tudo, você tem um erro agregado muito grande, porque são múltiplos processos combinados em apenas um número. Mas quando eu faço uma segmentação desse extrato, eu posso fazer uma previsão para cada segmento. Então, aqueles segmentos que têm um comportamento estatisticamente mais analítico, eles serão mais assertivos, e aqueles segmentos que têm um comportamento mais, vamos dizer, aleatório, né, tipo, se falta dinheiro, só se deposita o dinheiro na conta. É algo que é mais imprevisível, eles terão um comportamento, um ajuste de qualidade inferior. Mas como eu separei, eu tenho, então, aqueles setores onde eu consigo prever com uma precisão boa. E isso será uma ferramenta muito boa para nós no futuro. Então, passando... também acho que falta a gente destacar que antes de ter esse modelo de classificação automática que a gente implantou agora, tinha o pessoal da mesa, o André Carreira está aqui, pode confirmar, e o Li, que eles faziam um trabalho de corno, né, de pegar o extrato a extrato, quando o cliente mandava, e ia ver um por um e classificava na mão. E assim, com isso a gente acaba reduzindo o trabalho deles. Eles conseguem focar no que realmente é importante, que é analisar o risco do cliente. Essa é a aplicação, e as outras duas, que é calcular e estimar o risco, que agora a gente já está mandando uma proposta automática e que é confiável para a mesa, e que vai agora também servir para o Open Bank. E por último, que é prever faturamento. E prever faturamento é o Voga que está continuando com esse modelo, e logo ele já vai entregar, que vai servir tanto para o monitoramento da plataforma, quanto para a gente decidir o limite. Então, a gente vai ter um modelo que vai estimar muito melhor quanto que a gente pode dar para um cliente. Exato. Só reforçando isso, o Voga falou, mas eu estou falando outras palavras que é bem importante entender que esse modelo está contribuindo bastante aqui com a 55. Isso. Aí aqui eu vou mostrar alguns exemplos, né, de todas essas aplicações que eu falei
dentro dos extratos já classificados. Então, aqui é um extrato, só uma classificação simples, né, listada. Eu coloquei aqui em pretinho a identificação do banco, porque a gente pode olhar, analisar, tem alguns alertas, então, para não gerar nenhum julgamento prévio do extrato, então eu coloquei tampado. Então, nós temos o valor, o fluxo, e aqui duas classes, né, acho que são as duas classes que mais aparecem, que é despesa e receita. Tem aqui a probabilidade dessa classe, né, veja que eu gostei desse exemplo, porque aqui ele marcou, né, isso aqui é receita com 50,3% de chance, ou seja, ele quase chegou naquele limiar que ele não podia classificar, que ele não sabia o que era uma receita, mas a classe receita ganhou, né, dentro daquele vetor de classificação, e ficou marcado aqui. Aqui temos uma indicação de recorrência, então essa primeira transação é algo que ocorre aí, que a cada 4 meses, aproximadamente, mas ocorre de forma categoricamente precisa, ou seja, a cada quase 3 meses, esse pagamento é feito, com uma precisão exata, ou seja, passa 3 meses, paga, mais 3 meses, paga, mais 3 meses, paga. Então, esse índice de sazonalidade, quando ele chega ao ponto de ficar cravado, né, com o valor 1, é porque esse pagamento é feito fielmente dentro do intervalo que a recorrência calculou. Passando para um próximo, nessa continuação desse exemplo, aqui nós temos outras classes. Então, aqui nós temos a classe saque, né, esse é a mesma empresa ainda, tá? São saques feitos em dinheiro, né? Ou seja, o sócio, alguém da empresa foi lá no banco, fez um saque em dinheiro para fazer algum pagamento. E, por exemplo, aqui temos uma receita inclusive muito expressiva, e que ocorre, né, com uma certa recorrência, e com uma recorrência até alta, inclusive, e com a sazonalidade, né, aqui o efeito da sazonalidade, ele pode ir ou para mais 1 ou menos 1, tá? Então, independe do valor. O importante é ela se aproximar do valor unitário. Então, ela é sempre feita num intervalo rigoroso, mas essa aqui veio com um valor bem expressivo. E aqui vem uma outra informação muito relevante, né, no extrato anterior, eu não marquei porque era um valor pequeno, né, esse peso, mas nesse lado aqui, o peso tem um valor relevante. Isso aqui está mostrando o quanto essa transação ela impacta em todo o extrato da empresa, ou seja, 86% de todo o valor medido dentro desse extrato veio dessa única transação, dessas duas transações, né? A mesma classe, né? Então, veio dessas duas transações. Então, esse peso aqui sempre vai mostrar transações que são muito relevantes para aquele extrato. Aí, continuando... tá certo. Tá, aqui, né, provavelmente tinha essa classe aqui, né, tá 0.5, provavelmente tinha mais algum númerozinho aqui para o lado, para dar preferência para a receita, né, só não foi mostrado porque foi truncado com o número 2 aqui. Outra transação importante, eu esqueci de comentar, TQS, né, transação com quadro societário, ou seja, aqui o sócio, né, ele fez uma transação para uma conta dele, pessoal dele, no valor de 50 mil. Então, houve um saque na conta da empresa que foi para um dos sócios. A mesma coisa quando é o contrário, né? Às vezes o sócio injeta dinheiro na empresa e a gente vê, só que com fluxo positivo. Juntando, né, usando todas as classes de uma empresa, a gente pode analisar o fluxo de caixa. Isso aqui já, hoje, no site que a mesa de crédito consulta, né, os riscos e scores, eles já têm essa informação disponível, e ele vai marcar essa tabela, né, que é idêntica à que está lá no site, ela marca todas as classes que estão presentes no extrato e quais foram os valores transacionados. E, ao final, ainda marca o percentual. Então, você tem despesas, foram 66% de todo o extrato dessa empresa. Devoluções, 0,07%. Imposto, 8%. Né? Investimento, 16%. E por aí vai. Aqui, por exemplo, tem empréstimo, né? Pagamento de empréstimo. Ele consumiu 5% da sua receita pagando empréstimos. Na outra ponta, no lado oposto, né, tudo que foi entrada dentro do extrato. Então, você tem empréstimos, foram 2% que ele recebeu em empréstimos,
80% em receitas e 12% em resgate de investimentos. Então, ele investiu em alguns itens e, ao mesmo tempo, né, isso são marcados no mesmo mês, houve alguns resgates que foram feitos e passaram a compor o caixa da empresa. Ou até mesmo foram reinvestidos, né, alguns valores são até próximos, pensa aqui, né, 600 mil, 650 mil e 668 mil. Então, investiu, né, resgatou uma parte, provavelmente foi lá e reinvestiu esse valor com mais uma outra parte da receita, já que a receita dele aqui está bem expressiva. Continuando com o mesmo exemplo de fluxo de caixa, aqui é só uma empresa com uma quantidade menor de classes, mas aqui eu tenho a classe transação de mesma titularidade, tenho saques em dinheiro, tenho tarifas, e ele está bem concentrado em despesas, né, 90% de tudo que, quase 94% de tudo que transaciona é despesas, e tem uma outra parte que é impostos. E a única coisa que ele tem de entrada são receitas. Então, ele não tem investimento, não tem empréstimo, não tem outras receitas, né, que podem chegar de forma avulsa, e não teve transações com sócios que injetaram dinheiro na empresa. Então, utilizando isso aqui apenas de uma forma agora gráfica, né, para ficar fácil de visualizar, nós temos aqui a despesa prevista. Então, nós temos um gráfico, esse aqui já é parte desse trabalho que o Daniel citou agora há pouco, de previsão de faturamento, né, que antes era só previsão de faturamento, mas ele foi expandido para previsão de fluxo de caixa, porque eu posso aplicar o mesmo modelo em qualquer classe. Eu posso prever imposto, posso prever receita, ou posso prever multas, por exemplo. Então, aqui nós temos as despesas, né? Como a despesa no extrato ela é um valor negativo, então, quanto mais negativo ficar, mais ele está gastando. E aqui nós temos o primeiro modelo já de ajuste, que ele já foi implementado, ainda não está sendo executado para toda a base, mas alguns exemplos já estão, inclusive, no banco que a plataforma vai utilizar para consumir essa informação, para que o pessoal de back-end da plataforma possa trabalhar com esses gráficos, com a parte de back-end da ferramenta. Então, nós temos aqui, em azulzinho, o valor real, né, o que foi transacionado, o que foi consumido com despesas da empresa, e o valor, em laranja, o ajuste que o modelo executou, e quando o extrato terminou, né, que ele concluiu no mês 9 de 2021, eu executei uma extrapolação para fazer uma previsão do que seria a despesa futura desse cliente. Então, o mesmo processo nós temos agora para receita. Então, veja que o ajuste, né, ele é intermediário, ocorre algumas oscilações. Aí entra aquele conceito, né, a data science não é mágica, né, não é um ajuste que será cravado, né, prever e ajustar de forma muito precisa algumas nuances do extrato que às vezes são sazonais ou então podem ser aleatórias, né, teve uma despesa imprevista, né? Ele teve que comprar, por exemplo, um novo notebook porque um computador da empresa quebrou. Então, são coisas difíceis de serem previstas e geram essas oscilações. E, de novo, né, a curva laranja é o nosso ajuste, e após o fim do extrato, a gente faz uma extrapolação para o futuro, aqui são sempre 3 meses à frente, para prever como elas estão evoluindo. Veja que aqui, nesse caso, né, a receita ela está basicamente se estabilizando. A despesa, né, durante um tempo foi aumentando e depois chegou a reduzir. Continuando com o mesmo exemplo, só que para outra classe, né, nós temos multas no início, um processo, um ganho, né, ou seja, a empresa recebeu várias multas contratuais, atrasos, boletos atrasados, né, pagamentos foram atrasados normalmente, juros ou mora, e o processo de previsão ainda estamos, no caso, nesse modelo, está prevendo que as multas ainda vão continuar aumentando. E aqui, para o caso de impostos, né, os impostos foram aumentando durante um período, deram uma boa redução, ocorreu uma redução bem significativa, e está sendo previsto que ainda haverá uma redução, não muito alta, mas ela ainda continuará por pelo menos mais 3 meses. Essa, né, é uma das ferramentas que são das análises que são construídas com o auxílio do classificador,
E agora eu passo para o sistema de alerta. Veja que são várias aplicações, né, para a mesma ferramenta. Eu não alterei o classificador, eu não mexi nele para gerar informações diferentes, né? Todas essas informações são geradas no mesmo processo de classificação. Então, só para relembrar, aqui eu tirei a parte relacionada ao mercado, e agora eu quero focar nas transações da empresa, que nós estamos analisando, empresa X, com agentes que ela se relaciona por meio do seu quadro societário. Aí aqui eu tenho as transações com o quadro societário, transações com o grupo estendido, pode ser positivo ou negativo, e transações com o sócio estendido, né? Ou seja, o sócio que não é sócio da empresa X, mas ele é sócio da empresa Y e da empresa W. Por que estou focando nisso, né? Com essas transações, nós podemos marcar certos alertas, inclusive riscos que podem ser, que já eram analisados pela mesa, só que agora eles virão com um pouco mais de informação e também serão todos automatizados, né? Pense que alguns extratos têm 50 mil linhas, e um analista humano lendo 50 mil linhas, né? Para começar, eu ficaria num tédio terrível. Você repetir sistematicamente por 50 mil vezes a leitura de uma linha e a classificação dela. Então, agora, principalmente essas transações que podem gerar alertas para a mesa, elas são geradas automaticamente. Eu vou mostrar alguns exemplos. Primeiro, nesse caso aqui, nós temos transação com sócio estendido. E o que aconteceu aqui, né? Cadê o amount? Foi um recebimento. Então, essa empresa recebeu um valor, até um valor pequeno, né? R$256, e ela recebeu de um sócio que tem um CNPJ em situação baixada. Ou seja, não foi em si essa empresa que transacionou com ou seja, não foi essa empresa que transacionou direto com a empresa que nós estamos analisando, mas um sócio dela, que ela está baixada na Receita Federal, fez um pagamento de R$252 para ela. Por que eu marquei isso aqui, né? É feito de forma sazonal, né? Ou seja, basicamente todo mês esse sócio faz esse pagamento para essa empresa. Está aqui sazonalidade 1, recorrência próximo de 1, então isso aqui está variando 2 ou 3 dias, é feito esse pagamento. A mesma coisa ocorre aqui embaixo e também aqui embaixo. Inclusive o valor é o mesmo, né? 252, provavelmente é o mesmo tipo de transação. Esse aqui é só para mostrar aonde a gente consegue rastrear. Então eu consigo marcar qual o sócio e qual o CNPJ desse sócio está com uma situação baixada. Aí, expandindo agora para exemplos que acho que vão deixar a gente mais em alerta, aqui nós temos transação com grupo estendido, ou seja, foi do CNPJ que estamos analisando para outro CNPJ, aí o classificador, ele marca qual é o CNPJ que fez essa transação, não é uma transação recorrente e nem mesmo sazonal, e ela foi feita um pagamento, né, ou seja, uma retirada, então o recurso saiu da conta da empresa para essa outra empresa que está em situação baixada. São valores, o primeiro, R$2.000, R$23.000, e o terceiro, né, R$346.000 foram transferidos para uma empresa que foi baixada na Receita Federal. É um valor muito expressivo, o quê? 1/3 de milhão, né, praticamente, foi enviado numa única transferência para uma empresa que está com a situação baixada, ou seja, ela não está operando, está com algum problema na Receita Federal. Um outro exemplo, só que agora é inverso, né? Eu mostrei caso em que saiu da empresa e foi para uma outra empresa baixada. Agora o contrário, né? Ou seja, essa empresa que está baixada, ela enviou para a empresa analisada, isso aqui é um outro extrato, tá, de outra empresa, ela enviou um total de R$282.000 para essa outra empresa. Não sei o motivo, né, qual a razão, mas aí nós temos esses alertas, né, ou seja, ele fala qual foi o CNPJ que executou a transação e, como a gente já sabe qual extrato que a gente está analisando, a gente vê quem que recebeu. Aqui chama atenção porque é algo recorrente, então R$74.000 está sendo enviado para a empresa com uma certa frequência. Não é sazonal, assim, ou seja, a data não é muito precisa, mas ocorre mais de uma vez.
Essa outra, né, só ocorreu, provavelmente ocorreu só uma vez, eu imagino, porque a sazonalidade está muito baixa. Então, uma única transação provavelmente foi enviada da empresa baixada para a empresa que a gente está analisando nessa quantia, R$ 282 mil. É algo bem expressivo. E a gente marca, né, qual a natureza da transação e quem que fez. Então, a gente sabe lá qual o CNPJ que executou essa transação. E agora eu marco, né, fizemos tudo isso, e qual é o valor agregado de todo o classificador para nós, né, para 55, para que ele serve, como que ele é útil para nós. Primeiro, nós temos um processo de padronização da classificação, né, antes era algo manual, então é excruciante, né, a pessoa ficar olhando, assistindo várias linhas de extrato, isso, pela própria natureza humana, né, é passível de ter mais erros. Imagine um Excel enorme e você vai marcando, 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 marcando. Você vira para o lado, voltou, você pode perder qual linha que você estava e ela passa batido. Então, isso não acontece mais, né? Tem um processo que classifica isso. Nós temos um indicador de fraude para a mesa, né? A mesa já assistia essas transações que eram entre partes relacionadas, e agora essas partes são destacadas, né? Inclusive o fluxo e qual tipo, né? Qual a natureza. Foi para um sócio, foi para outra empresa, se foi para um outro terceiro que nem está envolvido na empresa. Temos ainda, né? Veja que só reforçando, né? Alguns desses valores, eles são intangíveis, né? Não são valores que falam assim, Voga, o que isso vai chegar e marcar assim, isso vai trazer mais dinheiro especificamente para nós? É um valor intangível. Então, o classificador, ele é a ferramenta para otimizarmos as nossas decisões e reduzirmos o tempo de análise. Então, antes era algo demorado, agora é rápido. Nós temos um processo padronizado, e isso faz com que a gente ganhe precisão, e a gente pode, inclusive, né, um dos efeitos do classificador foi aumentar a curacidade do modelo de risco, né, o risco financeiro, quando ele passou a utilizar as receitas marcadas pelo classificador, ele melhorou a curacidade para marcar qual cliente é um possível bom pagador e qual cliente é um possível mal pagador, né? Então, isso aqui faz com que a gente possa selecionar melhor os nossos clientes. A gente tem um processo de redução do tempo de análise, um extrato longo, né, eu estou falando de extratos com 50 mil linhas, eles levam em torno de 5 minutos para serem classificados. Então, isso era uma tarefa que levava mais de hora, agora apenas com 5 minutos é executado. E lembrando que essa execução ela é automatizada, então não precisa ninguém ficar lá vigiando que chegou o extrato do cliente para classificá-lo. Você vai acessar, quando o cliente for cadastrado na plataforma, o classificador vai assistir a tabela statement, encontrar o novo cliente e classificá-lo. Quase que, não vou dizer imediatamente, mas aí no intervalo entre 10 e 15 minutos, ele vai inicializar a classificação desse novo cliente. Além do mais, todos os dias, à meia-noite, o sistema faz um retreino para assimilar aquelas classificações que um agente humano configurou no comitê classificador. Então, chegou, por exemplo, um dia desse, tinha CDB, e ele não entendia o que era CDB. Fui lá e marquei, né? A pessoa comprou títulos, investiu em CDB. E aí eu marquei que era um investimento. Disso, ele já assimilou todos que eram semelhantes e que tinham essa sigla ou algo parecido. E no outro dia de manhã, todo mundo que tinha esses termos já estavam classificados. Então, virou meia-noite, ele retreina, reclassifica todo mundo, aqueles que tiverem uma transação que foi alterada, ele faz o update, o resto continua como está. É uma ferramenta de análise que vai servir tanto para a plataforma, né, como análise de fluxo de caixa, como ferramenta para gerar previsão. A plataforma vai consumir isso futuramente. A gente espera já que no final de novembro, mais um modelo de previsão mais preciso do que esse que eu mostrei esteja concluído. E, além do mais, essa previsão será utilizada para precificar o processo de alavancagem do valor que a gente vai ceder de empréstimo. Então, ele poderá ser utilizado para plataforma, parceria, ou até mesmo para o análise do digital.
que vai ser, né, modelos de alavancagem baseado na receita classificada. E agora, né, o que vem, o que está por vir, né, utilizando esse classificador? Né? É um trabalho que ele ainda não foi finalizado, né? O classificador já funciona, mas ele ainda está agregando mais conhecimento. Espero que até o final de novembro ele consiga classificar 98% de toda a nossa base. Teremos no futuro, né, um modelo de precificação e previsão do fluxo de caixa, e o sistema de alerta, né, hoje os alertas já podem ser consultados pela mesa, só que eles ficam junto com o extrato classificado, que pode ser muito longo. Então, para a próxima semana, a gente vai adicionar já uma tabela específica para os alertas, para ser uma consulta fácil. Então, quando tiver um alerta, né, tipo, ó, essa empresa enviou dinheiro para um CNPJ com status de baixado na receita. Então, já vai ter uma tabela, uma consulta bem rápida, ágil, né, que o pessoal da mesa vê e fala, opa, temos uma transação suspeita, temos uma transação de saque do sócio rigorosamente, né, o dinheiro entra e ele transfere para a conta dele. Então, todos esses alertas, né, já vão ficar num setor à parte, para que eles possam ser consultados com mais facilidade. E aí eu concluo, então, minha apresentação, e muito obrigado.